Olá, estamos mais uma vez ao vivo na Rádio Web Metrópole Aracaju com o programa Política Legal, no seu segundo episódio. Agradecendo todas as manifestações de carinho em razão do nosso primeiro programa. Estamos muito satisfeitos com esse projeto e hoje a gente tem a honra, a alegria de entrevistar, que na verdade será uma conversa, como você fazia comigo, Ricardo. Ricardo Marques, que é vereador por Aracaju, todos nós sabemos, pessoa conhecida do nosso estado, foi apresentador da TV Sergipe, na Rede Globo, onde a gente pôde conversar bastante. E eu gostaria de agradecer, Ricardo, sua presença, aceitação do seu convite, a gentileza e o carinho da sua assessoria tratando com a gente desses dias. Eu pude postar no story, no Instagram, dizendo que era uma alegria, uma satisfação. Vocês puderam ver na internet, inverter esses papéis, poder ficar do lado de cá, conhecer o seu mandato. Na eleição anterior, meu irmão foi candidato a vereador. Naturalmente, não pude votar em você. Mas, com certeza, eu tinha várias opções. Uma delas era você, como permita falar assim, né? Você, porque já sabia da qualidade, já sabia que Aracaju ia ganhar com a sua presença. Então, fiquei muito feliz em você ter aceitado esse convite para a gente estar aqui hoje. Eu vou passar a palavra para você fazer a saudação ao nosso internauta. Obrigado a todos vocês. O pessoal está aqui no Instagram, seguindo. A gente está transmitindo isso pelo YouTube da Rádio Web Metrópole Aracaju e o YouTube é de Machado Bandeira, nesse programa Política Legal. Depois da sua saudação, eu vou explicar um pouquinho qual foi a ideia desse projeto. Perfeito. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento. Eu parava tudo para estar aqui. Por quê? Vou dizer agora claramente para os ouvintes do seu programa Política Legal, e Rádio Web Metrópole também. Porque hoje, se eu estou na política, foi por causa de ver pessoas como você fazendo trabalho sério dentro do ambiente político. Foi a partir dali, porque eu, como jornalista, eu era um jornalista, sou ainda, né? Mas na época, na função que eu estava, era muito generalista. Todos os assuntos, política, religião, dia a dia, entretenimento, todos os assuntos. Mas a partir do seu trabalho, lá no controle, no Tribunal de Contas, na época que você estava lá trabalhando ativamente e buscando transparência nas contas públicas, eu disse, é possível, sim, fazer também a coisa boa na política. Porque a imagem que eu tinha, e olha que eu já estava há muito tempo no jornalismo, era que a política era um ambiente ruim, que não prestava. Eu queria distância mesmo. Sou profissional da comunicação, tenho toda uma carreira que a sociedade sergipana conhece, então não precisava de política de jeito nenhum e achava que era um ambiente ruim. Mas foi a partir do seu trabalho, lá no controle do Tribunal de Contas, nas contas das cidades, nas contas aqui da capital, nas contas do Estado, que me fez assim pensar diferente e estimular na possibilidade de um dia entrar na política. E hoje eu estou aqui como vereador, então você tem uma parte nisso daí, nessa história. Ricardo, né? que bom ouvir isso de você. O carinho era recíproco, a gente se encontrava naquelas entrevistas, a gente sentia energia, você não tem ideia da força que você dava, imagino que possa ter, mas não que eu estou ratificando aqui. Era muito importante naquele momento, né? A gente acha que foi uma virada de página, foi uma virada Sem de dúvida. chave na lida com a gestão pública no estado de Sergipe. Modéstia à parte, acho que todos nós demos um pouquinho de contribuição naquele período. E foi uma mudança também, doutor Adi, do jornalismo, na comunicação no jornalismo, que antes o jornalismo era muito fechado, muito padronizado certinho, o apresentador não podia dar opinião, e nesse período foi o período em que a Rede Globo, meu trabalho, estava dando liberdade para a gente expressar algumas coisas. E tem uma entrevista nossa que roda aí nas redes sociais há muito tempo, você percebe que eu começo dizendo, te elogiando. Então, antes o jornalista não podia fazer isso, estava lá só para entrevistar a pessoa, a autoridade. E eu já fui dizendo, não, estou aqui com uma pessoa que está fazendo algo diferente, dando seus parabéns. E isso, queira que não queira, acaba estimulando o telespectador, o ouvinte, a também ter uma consciência.
Por que Ricardo está falando isso dessa pessoa, desse entrevistado? Por causa do trabalho que você estava fazendo, que muito me orgulhava. Eu realmente me sentia feliz que no meu estado tinham pessoas, e realmente você falou, foi uma virada de chave, porque você fez a sua parte, outros fizeram também da mesma forma, cada um no seu ambiente, para mudar um pouco da história da política aqui no nosso estado. Mudou tudo? Não mudou, mas eu acho que nós estamos num processo, engatinhando, e chegaremos lá. Demos alguns passos. Demos alguns passos. Não? Eu me lembro daquela entrevista. Você me causou um probleminha. E foi mesmo? Foi. No final, Ricardo Marques disse bem assim, olha, você devia ser conselheiro. Foi mesmo? Foi um problema. Você lembra disso? Para você ver, lembro, para você ver como a coisa era bem natural mesmo. Na minha cabeça não passava que isso ia causar um problema para você, porque tem aquela questão da vaidade, né, nos ambientes políticos. Mas para mim era uma pessoa que estava dando o seu melhor para ajudar a sociedade. Então, eu falei conselheiro, mas poderia ter falado governador, prefeito, sabe? Porque a gente não passa na nossa cabeça de pessoas comuns estarem nesses cargos. Na nossa cabeça, são sempre os mesmos, né? Que estão ali a vida inteira. Não, mas eu acho que é oportunidade. Quem sabe um dia você não será nosso governador? Bom, Ricardo, eu posso retribuir dizendo que sou muito orgulhoso, já falo para você no WhatsApp, né, do seu mandato, acompanho suas redes sociais, acompanho o que você faz na Câmara, e a gente vai poder falar um pouquinho. Mas você não ficou encabulado, pouco não, sobre porque isso. Eu já estou lançando sua campanha para governador. De forma nenhuma. Eu acho que o bom é isso, que a gente faz de coração livre, assim como eram as nossas entrevistas. Exatamente. Lá, e está sendo aqui. Eu estou muito feliz. Queria dizer aqui para o nosso internauta que está acompanhando, mais uma vez, é apenas o segundo episódio de um projeto muito novo. A gente chamou de Política Legal, porque a gente vai falar de política, vai misturar um pouquinho com o direito, que é a minha praia, mas essa política legal, essa expressão tem um duplo sentido. É política legal porque a gente também quer uma política legal, interessante. Uma política legal de legal. Legal de legal, no seguinte sentido. Tudo bem, eu podia perguntar aqui, Ricardo, você sonha e qual cargo agora? Vai ser candidato a isso ou tá? Vai continuar na oposição? Vai para a situação? Não é só legal de lei, né? Não só legal de lei. É legal, por exemplo, eu posso querer saber que partido você vai, quais são as suas aspirações e tal, mas isso vai ser secundário no nosso programa. O principal é saber que causas, Ricardo, você está defendendo hoje. Né? No mandato, que dificuldades, que desafios você está. E a gente poder dialogar e fazer o diálogo também com o internauta, partir de outro lugar. Veja que agora, nesse momento, no estado de Sergipe, eu fico lá na imprensa acompanhando, gosto de política, mas boa parte do tempo da nossa imprensa é tentando descobrir quem será o candidato a governador de Belivaldo. E eu fico imaginando... Tentando descobrir entre alguns nomes. Entre alguns nomes. Né? Sim, mas assim, do final das contas, que interessa para o cidadão que está lá na Soledade saber se vai ser A ou B, e nada de educação, nenhuma discussão sobre um projeto. E nem sequer perguntou ao cidadão lá da Soledade se são esses nomes mesmo que eles querem. Entendeu? Eu sinto falta de... Quem vai definir é o governador, é a sociedade que vai definir. O que é que a sociedade está precisando mais neste momento? Não, aí fica lá aquela... Eu também percebo isso nos grupos, né? Então fica... A política fica realmente chato, né, para muita gente. Imagino que a gente poderia oferecer para o cidadão um espaço com utilidade. De fato, eu quero saber, imagino que boa parte conhece o Ricardo Marques, o vereador, conhece o debate, mas outra não. E essa outra não, às vezes, nem sabe qual é o papel do vereador, o que é que ele está fazendo lá. Outras vezes imagina que só porque lhe elegeu, votou, você podia resolver alguma coisa lá. Não imagina que ainda tem mais 23 que vão debater aquele projeto, pode ser aprovado ou não, mas você fez a sua parte. Pois é. E a gente pode discutir um pouco mais isso, esclarecer, quem sabe. Posso estar sendo romântico, mas de alguma forma eu acho que a gente vai crescendo. Eu cheguei num restaurante e encontrei um político já antigo, o Bosco Mendonça, você deve se recordar dele. Entrevistei muitas vezes. Bosco dizia, pode ser Bosco Mendonça foi meu chefe
Bosco Mendonça foi professor Sim. da universidade, foi meu chefe na SMTT, quando eu fui estagiário. E hoje eu falo muito bem sobre a questão do transporte público por causa da época dele, quando era gestor da SMTT. Na verdade, ele foi um dos criadores da SMTT aqui em Aracaju, que na época não era uma superintendência, era uma secretaria ligada a outra secretaria, depois virou uma autarquia. Então, eu tenho boas lembranças e uma pessoa que deu a sua contribuição aqui para a nossa cidade. Então, Bosco, agradecendo aí a audiência de Bosco, né, nas redes sociais, o que ele disse? Não, Adi, pode ser que num primeiro momento não conquiste a massa esse tipo de discussão, mas é educativo, é importante e do alto da experiência dele ele entende que aos poucos a gente vai fazendo um coro diferente. Sem dúvida nenhuma. Alguém poderia imaginar lá quando você foi candidato, será que vai, será que não vai? Um político assim, que surgiu de última hora como político, né, de apresentador, de última todo hora mundo conhecia. Mesmo. Há 2 meses da eleição, viu? Ele surgiu por causa de uma pergunta de minha filha. Eu já tinha essa semente, como eu te disse, na mente de ser político, mas não pensava em entrar. No mês de agosto de 2020 foi quando eu tomei a decisão. Porque ela me fez uma pergunta: pai, eu cresci vendo você na televisão cobrando problemas ou instalação ou aberturas de unidades de tratamento intensivos em Sergipe, UTIs. E tinha uma pesquisa de 2008 onde dizia que Sergipe tinha um déficit de UTIs, de falta de UTIs aqui. E aí na pandemia, o grande problema da sociedade foi falta de UTIs. Aí minha filha disse: o senhor passou a vida inteira cobrando isso e agora vai cobrar de novo? E realmente foi por causa disso que eu tomei a decisão de entrar na política, porque a gente passou por um período onde a gente foi atrás dos nossos líderes para dar essas respostas e a gente não tinha. Mas a pandemia causou tudo isso, mas é nessa hora que o líder aparece, sabe? Nessa hora que o líder diz assim: olha, eu estou aqui, eu estou colocando minha cara, me colocando em risco para ajudar a população. E eu senti falta disso e por isso que eu resolvi, naquele dia, acho que foi dia 4 de agosto de 2020, tomar a decisão de entrar na política, mais ou menos 2 meses antes do início da campanha. Como é o nome dela? Sofia Morena. Sofia, um abraço, obrigado você, Sofia, por ter trazido seu pai para a política e está aqui, Ricardo Marques, vereador 19 de Aracaju. anos ela tem. Obrigado, Sofia, uma jovem, com certeza uma jovem que está contribuindo também. Trouxe o pai, ó, que bacana. Hoje estou político, um tempo, né, de início e de fim na política. Pois, nós estamos ao vivo na Rádio Web Metrópole Aracaju, no YouTube, meu canal do YouTube, Adir Machado Bandeira. Então, eu estou convidando, se você quer participar aqui, mandando perguntas para Ricardo Marques, para o programa, é só você se inscrever, a pergunta está habilitada apenas para os inscritos. Você toca lá no sininho para você receber as notificações do próximo programa e a gente está sempre aqui, às quintas-feiras, às 19 horas, sempre na tentativa de discutir uma política legal, de outra perspectiva, não é? A política. Então, eu estou encerrando aqui no Instagram, porque é apenas para chamar atenção para o programa. Ele Perfeito. Só será transmitido pelo YouTube, tá bom? Então, Ricardo, o programa hoje, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre liberdade de expressão, aproveitando a sua experiência como comunicador. Eu participo de um grupo de WhatsApp chamado Café com Política. Certo. Nele tem também um político experiente chamado Ivan Leite. E o debate era por conta... lá à distância. O debate era que tinha um médico e tinha sido condenado, até sair do YouTube, a conta dele foi bloqueada, porque ele defendia uma tese contrária a tomar vacina, contrária a obedecer essas regras sanitárias que estão em vigor. E aí, o fato era se ele tinha ou não a liberdade de vir para o YouTube e fazer aquela defesa, liberdade de expressão, né? E aí eu me lembrei que a gente poderia fazer um programa também tocando neste assunto, liberdade de expressão, discurso de ódio, a liberdade de imprensa, imagino seja bem do seu coração, não é? A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas acho que o Brasil está numa quadra um pouco difícil sobre o assunto,
merece um pouco de, Está muito complicado de hoje reflexão. falar. Eu acho que precisa de muita reflexão nesse sentido, porque hoje em dia as pessoas não estão sabendo mais separar isso do direito e a minha liberdade, a liberdade do outro e respeitar, se respeitar com relação a isso. Para mim, tem sido um período de aprendizado, porque eu passei 20 anos numa emissora de televisão chamada Rede Globo, onde tinham diretrizes definidas com relação a isso. Olha, a gente pode falar isso daqui, mas o outro tem direito de falar também, porque isso faz parte das nossas diretrizes. E eu comecei a perceber que isso começou a mudar. Inclusive, na empresa que eu trabalhei durante 20 anos, eu fiquei assim, não estou conhecendo onde eu trabalhei. Mas isso é o Brasil. Aliás, eu acho que o mundo está passando por essa mudança e a gente tem que ter muito pé no chão, porque senão a gente acaba indo nessa onda, viu? Nessa onda de polarização, nessa onda de o que importa é o jeito que eu penso, eu não quero saber o jeito que outra pessoa pensa, essa falta de empatia. Como eu cresci vendo isso, eu tenho sentido um desafio muito grande hoje em dia. Eu fico até preocupado às vezes, assim, meu Deus do céu, porque eu quero respeitar a sua opinião. Eu quero que a sua opinião seja respeitada, independentemente de se você concordar com o que eu penso ou não. Porque isso faz com que a gente seja diferente, forte, seja uma nação, sabe, uma nação próspera. Do contrário, a gente só vai para o caos, só vai para a briga, só vai para, sabe... E eu não quero que isso aconteça aqui no Brasil, aqui em Sergipe, Aracaju, mas a gente está se encaminhando para isso, infelizmente. Tenho me preocupado muito quanto a essa matéria. Inclusive, esse programa nasceu um pouco disso. Não sei se você conseguiu acompanhar, lá em 7 de setembro eu lancei um movimento pela paz. Sim, eu lembro. Você viu ali naquele período? Foi confundido um pouco com neutralidade, passividade, como que não quer participar do debate político. E eu dizia que era o contrário. Exatamente. Você estava participando. Eu estava participando. Agora, só não aceitava era excluir você porque você é da direita, excluir você porque você é da esquerda. Daqui a gente reduzia o debate ao meu campo, ao seu campo, e o outro era um inimigo. Uhum. E aí a gente vê um canal de televisão que passa o dia inteiro batendo em Bolsonaro, o outro canal o tempo inteiro defendendo o Bolsonaro, e aquilo, eu imagino, já não é mais um canal de imprensa, de comunicação. Para a gente é diferente. Eu, quando estava na academia e no meu crescimento profissional na Rede Globo, e fui diretor de jornalismo lá, a gente estudava isso. Olha, o Brasil não tem isso. Isso é nos Estados Unidos, onde as emissoras se declaram. Olha, eu sou do lado de Trump, olha, eu sou do lado de Biden. Olha, lá isso é natural. O Brasil nunca teve isso. As emissoras eram mais aqui, por mais que tivessem as suas preferências, eram meio que, de maneira geral, o pensamento geral de que assim, não, todos têm a oportunidade de falar, a gente não defende ninguém, vamos deixar que a população decida. Hoje mudou isso daí. Mudou completamente. Hoje a emissora A defende um, a emissora B defende outro, está do mesmo jeito da comunicação nos Estados Unidos. Na verdade, a gente já tem um histórico, né? A nossa comunicação já ela tem um histórico lá da comunicação americana, do jornalismo americano. Só que era mais no fato conceitual, né? de editorial. Agora também no fato da política, do lado. E, infelizmente, isso daí é ruim, porque nós temos uma grande emissora como a Rede Globo, que toma conta do Brasil todo, e ela dita as normas. A internet, hoje em dia, tem ajudado muito que as pessoas pensem mais. Mas também a internet vem recheada dos chamados fake news, e a gente não pode deixar de também discutir esse assunto, porque hoje todo mundo é jornalista, todo mundo é comunicador, todo mundo tem um blog, todo mundo tem um grupo de WhatsApp e escreve o que quiser. Aí você tem que ter um faro para apurar e tem que assistir nas emissoras de televisão, ouvir nas emissoras de rádio os vários lados para que você possa tomar um posicionamento seu. Você não adianta mais só assistir uma emissora e dizer essa é a verdade. Não, você tem que assistir várias para você poder tomar a sua posição, o seu direcionamento. É isso que eu tento falar até para as pessoas que me acompanham, estudantes de jornalismo que me acompanham, para que eles não sejam simplesmente mais um
Para ser diferente, você tem que começar a ter outros tipos de pensamentos. Eu acho também que quando a pessoa cria um blog, decide fazer um programa, como a gente está fazendo aqui, precisa também ter consciência, e vocês são formados para isso, e certamente tem na formação de vocês, que a partir daquele momento é como se fosse uma instituição, você começa a influenciar pessoas e isso aumenta a responsabilidade, não é como se fosse eu com a minha vida, minha família, no particular. Na hora que eu emito uma opinião da Rede Globo, como você fazia, aquilo tem um alcance que a pessoa tem que ter a dimensão que está fazendo isso. Né? Agora eu digo para você sem nenhuma preocupação, com o advento e o fortalecimento da internet, das redes sociais e tudo mais, das possibilidades que a internet proporciona, e a tecnologia, não só a internet, a tecnologia de forma geral, muitas profissões, inclusive a minha, ela tem fadado realmente a perder o espaço para todo mundo, e isso é muito natural, eu não vejo isso como problema não. Tem uns sindicatos, né, de jornalismo que dizem não, a gente tem que lutar para não perder esses espaços para pessoas que não têm diploma na área. Não, hoje com tecnologia, o que você está fazendo aqui é absolutamente certo, normal, natural para os dias de hoje. O que pode acontecer também na sua área, que é direito. Sim. Entendeu? Futuramente, um futuro bem próximo, o que a gente não sabe o que vai acontecer, o que a tecnologia vai trazer para interferir diretamente na sua área. Está interferindo em várias áreas. Então, é normal isso e tem que ser isso mesmo. Hoje, quem diria um jornalista sendo entrevistado por um advogado? Não é Verdade. Um operador do direito aqui. Isso é muito bom, num programa com esse intuito. Um programa levado para isso. Antes não tinha, a gente era disponível apenas para algumas emissoras de televisão e os programas que elas queriam apresentar. Agora não, todos nós temos possibilidades e oportunidades. Eu falo do papel e não me canso de repetir da sua importância. Quando a gente lançou aquela ideia da transparência, Ricardo, que nós planejamos aquilo, não foi aleatório. Né? Nós fizemos uma viagem ao Ministério, lá em Brasília, visitar o Ministério Público Federal e conhecemos a métrica que eles fizeram ali. E a gente sabia que aquilo era muito novo em sede de Tribunal de Contas. E como é que a gente ia fazer? Porque o tribunal nasceu para avaliar você e gerar uma punição. A gente entendia que aquilo não ia funcionar. Mas como fazer o prefeito ficar estimulado a ter mais transparência? Quando o natural é querer esconder, é normal. Não apenas porque fez errado, mas porque a cultura era essa. Imagina que o opositor vai ter acesso a certas informações e aquilo vai criar uma confusão. Então havia uma natural resistência à transparência. Mas estava um período politicamente efervescente, lava-jato, aquilo tudo, e a gente imaginou, se a gente der uma nota e publicar, o que tirou 6 não ia querer perder para o prefeito vizinho que tirou tal, o líder político não ia querer ficar atrás e aquilo ia gerar uma confusão. Então a gente fazia aquela nota, publicava, aquele espaço que você dava na TV Sergipe era maravilhoso, porque no dia seguinte tinha uma chuva de prefeito no tribunal, querendo saber onde estava o erro, ele queria ter uma nota bacana. E Sergipe saiu, naquele período, do final da lista do Brasil, em baixa nota de transparência, para um modelo de crescimento em transparência. Né? Eu vejo o papel da imprensa, o papel do comunicador, o papel de quem tem a massa ali num meio de comunicação. É bacana demais aquilo ali. E você me faz lembrar o seguinte também, né? Foi um período, e você contando essa história, aí eu vejo da nossa contribuição para aquele momento da história. Você falando agora, eu só viajando, assim, tudo isso que está acontecendo e o que aconteceu. Que para mim foi muito natural, era apenas uma notícia que eu estava dando, e eu queria dar para mostrar mesmo as prefeituras que estavam estavam mais transparentes e as que não estavam. Mas ali era só o começo, então era um momento histórico que a gente estava vivendo aqui no nosso estado.
Hoje está tudo muito normal, né? As prefeituras, o tribunal coloca lá, a prefeitura, a Câmara, tirou 9, tirou 8, tirou 10. Ficou muito normal hoje. Normal. Então, eu queria dizer, era para o cidadão, não é? É só ele pensar que hoje ele vai lá no portal da transparência, bota na rede social dele, reclama que teve um pagamento ali, que fez uma licitação errada ali, suspeita acolá. O próprio vereador faz o seu papel de fiscalizador, vai lá no portal da transparência, pega informação, né? Mas tudo isso nasceu lá atrás, não é? Para criar essa cultura. E daí eu acho que aquele trabalho foi legal, né? A gente estava falando de política legal, mas ali foi uma política legal que mudou a cultura. A lei existia e você me cobrava. Disse, mas não está na lei? Sim, está na lei, mas ninguém cumpre. Se a gente quisesse, daí fica a lição para alguns, né? Se a gente quisesse fazer a lei ser cumprida, porque ia ter punição tal, ia ter recurso, ia ter lá, né? Mas se Ricardo Marques dissesse, doutor Adi, por que aquela prefeitura está com 0? Aí, essa pressão foi a melhor possível. E aí você falou aí do médico que teve a conta cancelada. Aí eu volto para a questão da tecnologia, para esse momento que nós estamos vendo aqui. Ele teve a conta cancelada no YouTube, porque o YouTube é uma empresa como a Globo, como o Facebook, como o Instagram. Mas a Rádio Web também, Metrópole. E, de repente, o doutor Adi Machado Bandeira cria uma rede social dele, ou através. A tecnologia é para todo mundo, está aí disponível para todo mundo. Se você tiver acesso, tiver condições, você consegue montar uma rádio dessa. Então, esse médico ele foi cancelado do YouTube, mas ele não foi cancelado da tecnologia, do acesso à tecnologia, da internet. Ele pode ter acesso. Talvez não tenha os milhões de visualizações que teria no YouTube, mas ele vai ter no nicho dele, no pensamento dele, dele levar as ideias dele do que ele quer passar para o público dele. Então, a tecnologia veio para trazer essa mudança também. Não é só, a pessoa foi tirada do YouTube ou foi tirada do Instagram, do Facebook. Eu já penso por outro lado, foi tirada daquela empresa. Mas a tecnologia possibilita que você tenha uma Rádio Web Metrópole para a gente estar falando aqui. A gente está colocando também esse programa no canal do YouTube, mas ele pode também estar no site da Rádio Web Metrópole próprio. Pode estar no seu Instagram, no seu Facebook, no seu canal do YouTube ou num canal de outro stream de vídeo, de áudio que esteja disponível aí para a população. Então, é um momento que a gente fica discutindo, mas é um momento de possibilidades. Eu não vejo de maneira nenhuma. Tirou o presidente do ar, tirou a conta do presidente do ar. Ele abre a conta em outro local. A empresa é para isso mesmo. A YouTube, o Facebook é uma empresa. Eles querem o jeito dele. Eu acho importante a gente chegar aqui também num ponto, porque o internauta está aí, fica no YouTube. Acho que a gente precisa participar ativamente de algumas questões, porque está lá na Constituição, temos liberdade de expressão, né? De liberdade de pensamento, de manifestação do pensamento. Mas, ao lado desse direito, também existem alguns limites, alguns deveres. Alguém acha que é possível, vamos exterminar aqui pessoa tal porque eu sou heterossexual e aquilo ali eu quero exterminar e estimula a violência homofóbica, por exemplo. Eu vou aí é passar de limites. De branco e eu quero agora exterminar aquilo ali porque eu quero a pureza da raça branca. E eu estou sendo exagerado, mas tem formas de preconceitos e de discriminações um pouco mais sutis. Pensamento ideológico, algumas outras tendências culturais, formas de atuar na vida, profissões. E aí eu posso sair imaginando um discurso poderoso nas redes sociais, discriminatório, sistemático. E com isso eu estou querendo caracterizar o tal do discurso de ódio. Então, queria ouvir a sua opinião sobre o discurso de ódio. Para mim, nos Estados Unidos, eles não querem saber disso, não. Lá a liberdade de expressão é genérica. Então, se for minha ideia que a raça branca é a raça pura e eu quero exterminar os negros, eu posso até não exterminar, mas posso defender essa ideia. Penso eu que no Brasil, o nosso direito à liberdade de expressão não contempla esse discurso, o discurso de ódio.
imagino que ele pode ser o que estão chamando aí de censura, mas ele pode ser contido. É a minha avaliação. Não sei como você pensa sobre isso. Eu penso da mesma forma, porque é o seguinte, por exemplo, eu estou agora num colegiado lá na Câmara de Vereadores. E lá existem, principalmente nessa legislatura, existem algumas ramificações ideológicas, como a Linda Brasil, que chegou lá, trazendo a bandeira dela, da LGBTQIA+, a bandeira da mulher trans, tem a professora Ângela também, que transita por essa área, e são minhas amigas, mas elas sabem que eu sou evangélico, sou cristão e tenho alguns princípios que não batem com os princípios dela, com as ideias dela. Mas isso não significa desrespeito. A gente se dá muito bem, a gente se trata muito bem. Existem projetos dela, por exemplo, que ela já sabe, diz, Ricardo, eu sei que você é evangélico, você não vai votar nisso. Não vou votar por causa dos meus princípios, que eu acredito, são as minhas crenças. Só que isso não significa que eu vou chegar e dizer que ela tem que morrer ou coisa parecida. Deus me livre. Isso nunca. Pelo contrário. Eu aprendi, eu não lembro bem quem foi, se foi Tobias Barreto, foi Olavo Bilac, que me lembre bem, que disse que eu quero ter que a sua forma de pensar, o seu direito de pensar e de falar... Já posso imaginar. Defenderia até a morte o seu direito de dizer. Posso não concordar. Eu posso não concordar, mas eu vou defender que você tenha o seu direito de dizer. É dessa forma que eu penso. E desse jeito, desse discurso de ódio, de forma alguma, pelo menos foi essa a minha criação, esse o meu pensamento. Quantas vezes na televisão, eu lembro logo quando começou, né, os grupos de minoria começaram a ter maior ascendência, e tem uma trans, que até eu estava participando de uma live nossa, a Lohana, e teve um jovem homossexual que foi assassinado. E ele tinha o nome dele, o nome que na época chama nome social, né? Eu não lembro qual era o nome dele. Só que a família, na hora, o nosso repórter disse, eu vou dar um nome figurativo aqui. Rosana foi assassinada aqui. Aí a mãe da Rosana pegou a identidade e disse, ele não é Rosana, ele é esse aqui. Nós, jornalistas, ficamos sem ação e dissemos, Ricardo, então José dos Santos foi assassinado e tal. Aí a Lohana entrou em contato comigo, Ricardo, ela era uma mulher trans, ela queria ser tratada assim, vocês não podem fazer isso. Só que é uma cultura e tem uma família ali, e a gente tinha que equilibrar isso tudo. Por quê? Tem a afirmação, né, os grupos que queriam afirmar aquela questão, e tinha a família, que era uma família evangélica que não aceitava de jeito nenhum. Agora imagine. Eles são delicados. Muito delicado. E a gente, talvez por causa dessa minha experiência no jornalismo, eu tenho esse pensamento de que a gente tem que tolerar mais, tem que acreditar, dar oportunidade, mesmo que você não aceite. Sim. Eu não aceito. Você lembrou bem. Tem os princípios, eu não aceito, mas você tem todo o direito, toda a oportunidade, e eu vou morrer para que você possa divulgar, falar suas ideias aí sem problema nenhum. E eu fico feliz, assim, só da gente emitir isso para o nosso internauta, é o grande propósito do programa. Você lembrou bem aí, como evangélico, vou tocar no assunto, lembrou bem a frase que você resgatou, eu como ex-professor de história, é uma frase que atribuem a Voltaire. Voltaire, né? Voltaire dizia bem assim, não concordo com nenhuma palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Pronto. Essa não é uma frase de Voltaire, no século XVIII, já defendendo o início desses direitos constitucionais fundamentais de primeira geração, como é a liberdade de expressão. Eu, naquela 7 de setembro, botei Lúcio Flávio e Marcos Povos para debater. Olha aquilo. No meio daquela tensão, e fiquei muito feliz, porque eu imaginei que ia entrar um monte de internauta, eu vou falar um termo popular, esculhambando o outro, né? Mas foi bacana. Eu vi que a gente precisava de espaços onde os opostos pudessem sentar e dialogar. Com respeito. Eu proponho isso, Ricardo, para o Brasil.
como solução para o Brasil no momento. Sou um defensor de uma outra via, chama um nome que queira dar, mas de uma via que concilie o Brasil. Uma via que faça com que esses extremos dialoguem, porque essa briga polarizada está segurando o desenvolvimento do Brasil. Infelizmente, é verdade. E o Brasil, eu digo sempre, nós somos mais de 200 milhões de habitantes. A gente não pode resumir a nossa história em 2 pessoas. Isso é fato. Eu já votei em Lula e nunca neguei disso. Já votei, já fui do PT. Eu já fui do PT. Já estudante universitário, federal, que trabalhou, cresceu em redação de televisão, de jornal. Então era acirrado aquela coisa do PT, do Partido dos Trabalhadores, de Lula na época. Entrevistei Lula várias vezes. Mas depois eu disse, eu não quero mais isso. E eu tenho liberdade para pensar o contrário. Então eu já comecei a mudar. Não foi nem para o Bolsonaro, não, foi antes mesmo. Eu votei Lula no primeiro, votei no segundo, depois eu disse, eu acho que não é Dilma que eu quero, já fui mudando os pensamentos. E o brasileiro tem esse direito de mudar e de pensar diferente. A gente não é obrigado a pensar A ou B. A ou B. É verdade. Pois, entendeu? E agora a gente está aí de novo, 200 milhões, a gente vai ter que definir entre o passado e o presente. Não tem, não acho isso lógico. Chamei essa atenção para dizer que você é um evangélico. Eu tenho visto as postagens, até imaginei, não sabia da sua tendência religiosa. Eu sou um católico, convicto, praticante. Portanto, a religião que a gente segue tem, quanto aos costumes, a ideia de família, algo conservador. Essa é assim que rotulam, né? Eu prefiro não mexer com esses rótulos. Mas é assim que convencionalmente se coloca. E eu queria dizer que nós vamos receber aqui, nessa bancada aqui, no dia 18 de novembro, a vereadora Linda Brasil vai vir aqui. E vai ser um dos dias mais bacanas, porque eu vou poder falar do meu lugar, ela vai falar do lugar dela, mas a gente vai poder passar essa mensagem de amor, de solidariedade, porque antes de convicções religiosas, existe, na minha avaliação, a dignidade da pessoa humana. A gente não pode botar um filtro entre eu e você. Separar. Imagina que, Ricardo é evangélico. Então, sim, ele já tem as crenças dele, eu tenho a minha. Vou procurar elementos de diferença e não aquilo que nos une. Vê que, se a gente for procurar mesmo, vamos encontrar muitas diferenças para aquilo que a gente nos une. A gente quer as mesmas coisas, a gente quer o bem, a gente quer o... Agora, os princípios, eu bato sempre nessa tecla de princípios. Tem princípios que os meus princípios, eles não são negociáveis, mas isso não quer dizer que esses princípios vão trazer acirramentos, brigas, confusões. Isso daí é uma cabeça que não passa pela minha e eu quero mudar isso. E isso não quer dizer também, eu falei temos que decidir o passado e o presente. Não, a gente tem que decidir o futuro. Não é quem vai ser aquele que foi do passado ou aquele que está no presente. A gente tem que decidir aquele que vai fazer o melhor futuro. Eu tenho certeza que temos muitas possibilidades. Olha o que diz Maria de Jean aqui para você. Ricardo Marques certamente ela diz, representante do povo. Parabéns, Ricardo. O princípio é tudo. E veja em você essa pessoa que expõe a sua opinião, não desrespeitando as demais. Pense como você. É isso mesmo. E que o internauta está ligado, sintonizado com a gente. O limite da expressão ali, o Felipe Moura, é o respeito. Acho que se a gente respeita a outra pessoa, independente de raça, cor, gênero, por que eu respeito a outra pessoa? Porque outra pessoa, aí eu trago para o meu ambiente religioso mesmo. O ser humano, na minha ótica, é a imagem e semelhança de Deus. Então, independente se ele é preto, branco, amarelo, se é gay, se não é, eu respeito como imagem e semelhança de Deus. Então, o limite da liberdade de expressão é isso, é o respeito. Tem uma passagem bastante interessante. O Papa pegou um voo, né, comercial, lembra dessa passagem? Sim. E botaram o Papa na parede com uma pergunta bem difícil para um Papa, né? Perguntaram ao Papa, e aí, Papa,
a igreja é contrária ao homossexualismo, tal. O que é que você acha sobre isso? Eles, quem sou eu para julgar? Aquilo, para mim, foi uma frase magistral do Papa Francisco, que eu sou admirador, independente de ser católico, porque eu admiro alguns líderes de religiões diversas. O Martin Luther King era seu companheiro evangélico. Eu não posso imaginar uma humanidade que dispense o legado de Martin, né? Martin Luther King. Então, realmente, é um fato. Mas Felipe provoca ali qual o limite da liberdade de expressão. Nós já encontramos aqui um consenso, Felipe, sobre o discurso de ódio. O vereador já se posicionou também sobre isso. Nós não podemos contemplar o discurso de ódio nesse direito de liberdade de expressão. A palavra ódio, por si só, ela já tem um peso muito grande. Meu discurso de ódio, de raiva. Raiva contra quem? Contra o meu irmão, contra outra pessoa? Só porque ele pensa diferente de mim? Não. Que ele pense diferente, eu não vou caminhar com ele. Vou caminhar pelo outro canto, mas jogar a carga de ódio, ou jogar, e junto com a carga de ódio vai xingamentos, vai até vias de fato, podendo causar até algo pior do que isso. Estou muito preocupado, não quanto é o discurso de ódio, porque também tenho uma religião como algo forte na minha vida, a utilização da religião para justificar um discurso de ódio. Eu penso que o cristianismo que a gente defende, somos comuns nesse aspecto, não contempla a gente fazer isso. Por exemplo, eu não educo meus filhos dizendo para eles que é normal ele se juntar, uma menina com a menina, um menino com o menino. Esse é um direito que eu tenho, de criar minha família nessas condições. Mas o que me preocupa é que a gente evoluiu ao ponto de não pegar o gay, o homossexual e discriminá-lo. E persegui-lo, e até a gente viveu momentos, vamos lembrar lá nas reportagens, de espancamento quando o cidadão saía de uma boate. Aquilo começou a virar comum. A gente começou a ter uma reação da sociedade contra isso. Daqui a pouco eu começo a ver um retorno. Há um discurso que estimula isso. Então, eu pelo menos prego que de cristianismo esse discurso não tem nada. Mas não tem mesmo. Eu não quero aquele homossexual com medo de andar na rua, porque agora nós temos uma pátria, uma família e uma religião que me dá esse direito. Então, esse discurso vai me preocupando, sabe? Para que caminho a gente vai seguindo com isso? Teria, na Bíblia, já que você está falando de religião, vamos para a Bíblia, né? Teria uma pessoa tão personalidade não grata do que aquele cobrador de impostos? Sim. Que Jesus foi para lá. É só a gente pegar, porque as pessoas utilizam o gênero para dizer os seus princípios. Mas naquela época, o cobrador de impostos era uma pessoa que não era grata. Jesus entrou na casa dele ali. Entrou na casa dele para justamente mostrar. Ele estava fazendo errado para aquela ocasião, cobrando, massacrando as pessoas? Estava. Mas não era por isso que ele não deixava de ser uma pessoa que poderia ter a presença de Cristo ali naquele momento. E Cristo foi lá e entrou na casa dele. Zaqueu, desce depressa aí, vamos lá que eu vou passear na sua casa hoje. Foi. Podia ser assim, um exemplo, né? Um homossexual que saiu da boate. Vem cá, vamos lá, vou na sua casa, vou jantar hoje lá com você. É dessa forma que eu vejo Jesus. Jesus está aceitando, aí é a minha concepção de princípios, o que o cobrador de impostos fazia? Não. Mas eu acho que mais do que um discurso, o exemplo, as atitudes falam mais alto. Muito mais. Olha que Drica Alves está dizendo ali. Melhor vereador de Aracaju. Licitação do transporte público já. Vamos saber um pouquinho, Fábio, do mandato do vereador também. Mudando um pouquinho de assunto, a gente vai chegar em outros lugares. Tem CPI aí que eu estou vendo o vereador está defendendo. Seu apresentador, como é seu nome? Adir Machado Bandeira, meu nome. Doutor Adir Machado Bandeira, o homem que começou a mudar a história aqui da transparência
em Sergipe. Claro que outros tiveram outros, né, personagens, mas ele colocou a cara a bater. Isso. Bateram bem, viu? A audiência em Camaçari, Nelson Ramos. Obrigado, Nelson. Valeu, Nelson. Por estar acompanhando aí o nosso programa da Bahia. No YouTube, a gente chega, né, em lugares que... O mundo todo, a gente não imagina. O mundo inteiro. E você falou aí agora do cobrador de impostos, eu me lembrei de Mandela, que é uma das referências da minha vida. Ele passou mais de uma década preso, e aí os negros estavam com a expectativa de quando ele chegasse ao poder, vamos à vingança, vamos à forra, né? Vamos pegar esses brancos aqui e vamos botar em escanteio. E aquele gesto de fazer a primeira refeição enquanto presidente da África do Sul, ao lado dos 2 carcereiros, que eram brancos, eu acho que foi algo marcante. marcante. É a questão da atitude, do exemplo, né? Ele podia falar, dizer que tinha esquecido, que isso não é... A fala sai, vai para o vento. O exemplo não marca, né? A atitude marca. As ações marcam. O internauta pauta aqui, viu? Vamos lá. Ele está cobrando licitação do transporte público. Não posso perder a oportunidade de você aqui perguntar como é que anda essa discussão na Câmara de Vereadores. Não anda, na verdade só eu falo lá sobre isso daí, que é um assunto que também praticamente só eu falava, não dizendo que outros colegas não falavam, mas é porque eu dizia assim, não é possível que Aracaju, a capital de Sergipe, nos dias de hoje, na época que eu estava apresentador, não tinha feito a licitação do transporte público. A gente não tem concessão. As empresas que trabalham aqui trabalham com uma permissão precária para rodar nas ruas de Aracaju. Quer dizer, não só de Aracaju. O estado todo de Sergipe não tem licitação. Né? E a gente vai empurrando com a barriga como se fosse normal. O pessoal que pega ônibus para o interior do estado, pela Copertalce, achou normal somente ter a Copertalce rodando para todo o estado de Sergipe. Que legal que ela está prestando esse serviço, mas para melhorar o serviço, outras empresas poderiam estar fazendo esse serviço aqui para a sociedade sergipana, mas a gente não tem licitação, é uma permissão precária e a gente não sabe, a sociedade não sabe disso. Aracaju é a mesma coisa. Enquanto apresentador, eu lembro, na época do prefeito Deda, eu cobrei, entrevistando ele, Edivaldo, quando ele assumiu a primeira vez, João Alves Filho, Edivaldo a segunda vez, agora Edivaldo de novo. Ou seja, já temos décadas que eu tenho feito essa cobrança como jornalista e eu não deixaria de fazê-lo agora como vereador. Agora, uma pena, se você olhar na Câmara de Vereadores, eu não vejo um outro vereador cobrando isso, porque na cabeça das pessoas isso se tornou normal e não é normal. E o governo? Não fala nada, o líder do governo não... Qual é a defesa que faz isso? Não, estamos esperando porque envolve 4 outros municípios, Barra dos Coqueiros, Socorro, São Cristóvão. Sim, são todos prefeitos aliados. Dividindo a culpa. Existem fora. E eu não sou contra, eu digo sempre, eu sou vereador de oposição, mas eu não sou um vereador contra o desenvolvimento da cidade, contra a administração. Eu quero que a coisa ande. Mas eu não posso dizer que, porque eu tenho uma boa memória. Eu lembro que em 2011... o prefeito Edivaldo tirou foto com os prefeitos aqui da Grande Aracaju, falando desse consórcio para licitação, não foi para frente. Aí depois João Alves Filho fez a mesma coisa, depois Edivaldo tirou foto de novo e recentemente tirou foto de novo. Se você procurar na internet, tem lá várias fotos falando sobre isso. Só que não andou. E eu digo para vocês, sem nenhum medo de errar, é vontade política. Tem que dizer, olha aqui, eu estou apresentando aqui o projeto de licitação do transporte público. E se por acaso tiver coisas obscuras que estão impedindo, essas coisas obscuras terão que aparecer. Fora isso, é vontade política que não está tendo. Aí a gente tem um transporte lá com ônibus sucateados, as empresas dizendo que estão com problema. Se estão com problema, saiam do sistema e desde que outras entrem. Porque na vida é assim. Doutor Adi e teleouvintes. A vida é assim, existem empresas que estão ganhando muito dinheiro, estão crescendo, e tem outras que estão quebrando. A gente não pode simplesmente dizer assim, estou quebrando porque não tem passageiro para rodar. Não, e porque outras estão conseguindo crescer e ganhar muito dinheiro. Então, aquelas que não estão, que estão ruins das pernas, cabe à prefeitura dizer assim, olha, dá um ultimato, ou você
faz um bom serviço aqui para a população, ou muito obrigado, período que você prestou esse serviço. E agora a gente vai fazer a licitação. Mas o que é a licitação? Direitos e deveres para as empresas que querem prestar um bom serviço para Aracaju. Vocês têm esses direitos, vocês vão prestar, são tais linhas, vocês vão poder rodar assim. Agora também tem deveres, vocês têm os deveres que precisam cumprir para que a sociedade aracajuana tenha bons ônibus, conforto, ar-condicionado, por que não, sabe? E assim vai, mais transporte público, menos demora. Acabou de sugerir outra pauta. Vamos colocar aqui um outro programa para discutir transporte público municipal. Mas eu quero, agora isso eu estou curioso para saber um pouco sobre o objeto da sua proposta de CPI municipal, como é que ela anda, ouvir o seu discurso, está conseguindo apoio, assinatura para ela, como é que está isso na Câmara? Eu tenho feito de forma bem respeitosa lá com meus pares, estou levando a ideia, mostrando, conversando com um por um, porque eu não, lá tem essa coisa que é uma situação que eu não consigo entender, que é um vício político. A coisa às vezes é boa, mas por eu fazer parte de uma bancada, eu não voto na coisa boa. Isso é um tipo de vício que olha, tem muitos projetos que o prefeito Edivaldo Nogueira está lá nos anais da Câmara de Vereadores. Apresentou e eu vi que era bom e votei a favor. Tem vereadores lá da situação, da bancada do prefeito, que apresentaram projetos bons e eu votei a favor. Só que existe aquele vício lá, e já disseram isso para mim. Olha, se for projeto, se for coisa da oposição, todo mundo vota ao contrário. Pelo amor de Deus, isso tem que mudar. E eu penso que está mudando nessa legislatura da Câmara. É um processo lento, mas assim, jogando a sementinha, conversando com respeito, eu percebo que está mudando. E a CPI é uma dessas sementinhas. Porque é absurdo o que aconteceu aqui em Aracaju do ano passado para cá. O hospital de campanha, doutor Adi, quando foi instalado, todo mundo bateu palmas, porque era uma necessidade. Só que do jeito que a licitação começou a ser feita, todo mundo começou a questionar. Vai ser feito assim mesmo? Desse jeito? Todo mundo. Eu digo isso que eu estava apresentador e outros colegas jornalistas também. Vai ser feito assim mesmo? Vai ser com essa empresa que vai fazer a licitação? Porque o dono da empresa que estava aí instalar, além de já ter tido problemas anteriores na justiça, é irmão de um secretário da prefeitura. Aí as pessoas começaram, tem certeza? Por que não abre? Aí foi feita uma licitação assim que ninguém entendeu. Passou, aí começou a instalação, aí as pessoas começaram a dizer, sim, a gente está precisando de hospital de campanha, mas está precisando muito de leitos de UTI. Foi o único hospital de campanha no Brasil que não teve leitos de UTIs. Só leitos de enfermaria. E as pessoas estavam morrendo porque estavam precisando de leitos de UTI. Aí agora eu quero que você me diga uma coisa, né? Porque caiu todas as regulamentações que existiam por causa da Covid. Inclusive até aquela questão de não fazer licitação para comprar com maior rapidez medicação, equipamentos e tudo mais. Só que a Prefeitura de Aracaju se baseou em uma regulação de 2015, onde dizia que, olha, quem trata da questão de leitos de UTIs é o Estado, não é a Prefeitura. Uma regulação, não é nem lei. Foi um acordo que fizeram em 2015. Aí, para isso, eles não podiam quebrar essa regulação. Então, só quem podia fazer leito de UTI era o governo, não a Prefeitura, porque existia essa regulação. Mas para comprar qualquer coisa podia, porque existia um decreto de... Como é que chama? Por causa da Covid... Sim, nacional. Inclusive sim. Aqui foi aprovado na Câmara de Vereadores, na Assembleia também, que dizia assim, olha, estamos em estado de emergência, então não precisa fazer licitação. Quer dizer, para não fazer licitação, que envolve dinheiro, eles poderiam fazer. Para instalar UTIs na capital, eles não podiam, porque tinha um acerto, um acordo de 2015 no Estado, que era a responsabilidade. Serviço de alta complexidade, Exatamente. Ficou com o Estado e com a União, Pois o município não. Só que agora, isso foi no ano passado, na época do hospital de campanha. Já este ano, eu reconheço, no início deste ano, depois de a gente brigar demais, a Prefeitura abriu leitos de UTIs no Hospital São José, no Hospital Santa Isabel e outras unidades aí. Só que no auge da pandemia não abriu e muita gente morreu por falta de leitos de UTIs. Então, aí depois veio a denúncia do Ministério Público Federal, dizendo que teve fraude na licitação.
Aí não sou eu que estou falando, foi o Ministério Público Federal Federal, junto com a Polícia Federal. Aí mostrou quem era que estava organizando essa licitação. Era o coordenador de licitação da Prefeitura de Aracaju. Aí já chama a atenção, porque quem deveria fazer a licitação e passar para o coordenador somente ir lá ver as empresas, mas não, ele que organizou tudo, segundo a denúncia do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. E ele tratava diretamente com o dono da empresa que ganhou a licitação. Então foram coisas assim absurdas e o mais grave, doutor Adir. Durante a investigação, a Polícia Federal pediu para que esse coordenador se afastasse, mesmo ficando recebendo o seu dinheiro. Ok, ficou. Ele está afastado até hoje. Terminou a investigação, a denúncia foi feita e ele continua afastado recebendo dinheiro pela prefeitura. É legal? Sim, a justiça permitiu, mas depois da denúncia, depois dos fortes indícios de irregularidades, é imoral a prefeitura ainda mantê-lo como coordenador de licitação, recebendo todos os benefícios, inclusive gratificações. Entendi. Não está só no cargo comissionado. Não. Tem ainda esse papel específico. Esse papel específico. Então, de coordenar as licitações. Pois é, ele continua lá. Aí, porque, segundo a prefeitura, foi uma decisão, a justiça permitiu. Mas aí é que vem, poxa, depois de tudo isso, mas ele não está julgado ainda. Aí vem um outro fato. É porque são vários fatos, por isso que a CPI é necessária. Teve um servidor da saúde de Aracaju que teria transferido dinheiro do Fundo Municipal da Saúde, dia da Covid, para sua conta pessoal. Foi feita uma sindicância interna na Secretaria da Saúde. Essa sindicância disse, olha, esse rapaz tem fortes indícios de que ele realmente cometeu. Sabe o que a prefeitura fez? Destituiu ele, exonerou, tirou do cargo. E o dinheiro? Agora, aí eu entrei na Justiça, no Ministério Público, a sindicância pediu também, né? Mas a prefeitura demorou um pouquinho. Mas o que eu quero dizer? Para esse caso, a prefeitura destituiu, exonerou imediatamente o servidor. Para o outro caso, são casos semelhantes. Sim. Nenhum dos dois foram julgados ainda. Nenhum dos dois. Sim, qual é o critério? Qual o critério? Por isso que a CPI é bem necessária, para a gente saber por que para Chico trata de um jeito, para Francisco trata de outro. Porque também aí vem a questão do incêndio do Nestor Piva. Foi durante a CPI também. Tudo durante a Covid, da pandemia. Da pandemia também. 5 pessoas morreram naquele incêndio do Nestor Piva. E não foi um incêndio único. Já havia ocorrido um incêndio dias anteriores no outro hospital, Fernando Franco. Só que graças aos servidores lá, o fogo foi contido, mas ocorreu. No Nestor Piva, 5 pessoas morreram. E essas 5 pessoas não foram encaminhadas para o IML. Por que não foram encaminhadas para o IML? Desde pequeno, desde os bancos da academia, da universidade, que eu aprendi que se uma pessoa morre de forma natural, a pessoa vai para enterrar normalmente. Sim, normalmente. Não precisa ir para o IML. Mas se a pessoa morre por um trauma, seja ele qual for, deveria ir para o IML para apurar as causas desse trauma. Periciar. Não aconteceu isso. Foi tudo muito estranho. Aí essas estranhezas. Não, mas a Polícia Civil está investigando isso, a Polícia não sei o que, o Ministério Público. Sim, eles estão investigando de forma técnica. A Polícia Civil descobriu que no Nestor Piva era como se tivesse uma sobrecarga nas tomadas lá. Tinha sobrecarga porque as pessoas estavam esperando leitos de UTIs. Lembra da falta de leitos de UTIs? Aí são coisas que se amarram. Muita gente, infelizmente, morreu por causa de iniciativas necessárias e urgentes. E a gente quer saber como esse dinheiro da Covid aqui em Aracaju foi aplicado, porque as denúncias são muito graves. São denúncias de fraudes, são denúncias de desvio de dinheiro e são denúncias de mortes. E eu acredito que as investigações estão meio soltas e a gente quer juntar tudo numa CPI, onde, eu até falei hoje com o pessoal da bancada do prefeito, que eles, os vereadores da bancada do prefeito, estejam presentes na comissão, não tem problema nenhum, porque os assuntos são tão graves, que à medida que a gente for lá investigando, questionando, inquirindo as pessoas que a gente quer chamar para perguntar,
Eles mesmos não vão ter resposta para isso. Não vão ter resposta. Por isso que eu tenho batido nessa tecla. A gente precisa de uma CPI da Covid em Aracaju com urgência. Parabéns, Ricardo, por seu... É Divanei de Silva Pinto falando. Parabéns, Ricardo. O princípio é tudo. E vejo você uma pessoa que expõe sua opinião. No desespero. Já falamos aqui. Raildo, eu vi que estava aqui na... Te mandou uma mensagem aqui, Raildo, não foi? Na outra página. Na outra aba. Vou baixando aqui. Na outra aba. Na outra aba, sim. Raildo. Parabéns pelo excelente programa, doutor Adi e Ricardo. Vocês combinaram a mesma vestimenta. Tá bom, até nisso a gente combina, né, Raildo? Maria José, ódio é pobreza de espírito do ser humano. Tá lembrando aqui para não ficar devendo uma resposta a Ivan Leite, esse grande amigo, sujeito bacana que a gente debate aí nas redes sociais. O que o Ivan queria saber sobre liberdade de expressão era se a gente podia chegar aqui, agora nós dois, e dizer, olha, não tome vacina, que vacina é ruim, e tal, e que a gente, tudo contrário ao que a OMS diz e tal lá. E eu fiquei sem resposta para Ivan na rede social. Eu disse que preferia refletir um pouco mais sobre o assunto, porque eu sou defensor dos direitos fundamentais. Acho que discurso de ódio não me parece já estar consolidado no direito, discurso de ódio não está coberto. Mas eu tinha dúvida se a gente poderia proibir um médico de chegar aqui e afirmar que vacina faz mal, a pessoa vai morrer se tomar vacina. Eu posso achar um absurdo o que ele está falando, mas será que eu não deveria defender até a morte e o direito dele ter esse pensamento? Então, é aquilo que eu falei. Você pode defender, só que o meio por onde você vai falar isso, por exemplo, você falou no canal do YouTube daquele médico. O YouTube é uma empresa, então a empresa tem suas diretrizes. Se o médico quiser falar, ele... Você entendi a sua... Entendeu? Entendi. Por outro caminho, ele vai lá e expressa. Expressa. Né? O YouTube tirou do ar. É uma diretriz do YouTube, um direito do YouTube. Ela é uma empresa. A Rede Globo não permite que você fale. É um direito da Rede Globo. A Rede Globo é uma empresa. O Trump está montando a rede social dele, então ele vai falar o que ele quiser lá. Entendeu? Ninguém vai impedir, é dele. Entendo. Eu fiz uma reflexão sobre o assunto e cheguei à seguinte conclusão. Acho que o direito constitucional evoluiu de tal forma, e vou comungar aqui com um doutrinador brasileiro muito conhecido para os meus alunos que estão acompanhando as redes sociais, é o Paulo Bonavides. Nós chegamos a uma fase que o direito à paz, à fraternidade, também é direito constitucional. Quero crer que no contexto de pandemia, enquanto a gente não tem muita segurança científica se isso faz bem ou faz mal, o princípio que deve reger é o da proteção da vida, o da maioria. Porque eu decido não tomar vacina, eu decido sair por aí sem máscara, fazer normas, tudo. Isso. Aí eu pego Covid, não cumpro norma e saio contaminando todo mundo. Então, me parece que limitar os direitos, e aí se eu vou para a internet e digo, não faça isso, eu estou contribuindo para que possíveis mortes ocorram. Então, respondendo meu amigo Ivan, imagino que esse contexto, quando a solidariedade humana, quando a fraternidade humana, quando a defesa da vida humana estiver num contexto pandêmico como esse, coletivamente falando, ameaçada, esse interesse coletivo pode, ainda que transitoriamente, superar o direito individual e, em nome desse princípio, ser limitado, Ivan. É a minha resposta para você. Eu tenho um exemplo... Estou vivendo um exemplo desse lá na Câmara de Vereadores. A Câmara aprovou agora lá para que só possa entrar na Câmara com a carteirinha, né? O que estão chamando de passaporte. Eu sou totalmente contrário, mas eu disse assim, a maioria vou fazer, não tem problema nenhum. E os meus assessores, tem assessor meu que não queria se vacinar. Eu disse, rapaz, foi aprovado aqui, é uma normativa isso aqui agora. Então, vamos cumprir. Se você não quer se vacinar, você não vem mais para cá, então. A gente não vai chegar lá e ficar brigando por causa disso, não. Olha, foi aprovado isso aqui, então eu tenho que cumprir aquilo ali. Mas isso está cerceando o direito. Bem... Não são respostas fáceis. Não são. Imagine que no direito constitucional, que é minha praia,
eu precisei de um tempo, de muita reflexão para chegar a essa pergunta que Ivan me fez. Pois Ele é. foi no privado de fazer. Mas os tempos são assim. Mas o bom, o bacana é que pelo menos a gente, Ivan, você, a gente está podendo discutir isso. O que eu vi na, acho que Câmara Municipal de Porto Alegre, não é? Teve quebra-quebra, não é? Entraram lá porque exigiram o passaporte, invadiram a Câmara. É aquilo que a gente quer evitar. Quer evitar. A vacina até então tem se demonstrado benéfica para conter a Covid. Talvez a gente precise se vacinar com outras doses. Eu digo isso desde o início, e olha que eu sou cristão evangélico com princípios, eu digo desde o início, eu me vacino desde criança. Eu acredito mais em Deus do que em qualquer outra coisa. Assim. Então, se os cientistas conseguiram criar essas vacinas, foi porque Deus permitiu. E Deus não vai... Aí seria muito simplório dizer assim, não, é uma conspiração para dominar o homem, para colocar um chip no homem. Pô, pelo amor de Deus, eu tenho uma fé tão grande em meu Deus que eu não acredito que ele ia permitir que essa vacina ia fazer com que eu virasse robô daqui a alguns dias, ou jacaré, ou qualquer coisa que valha. Então... A gente está chegando ao fim do nosso programa, Ricardo. Eu gostei tanto que mal vi o reloginho passar, a gente ficaria... eu falo demais muito também, mais né? tempo. Não, você fala muito bem, é o contrário. O fato é que a gente está encerrando e dizer que eu, mais uma vez, estou muito feliz, um papo muito agradável, como sempre. Espero que a gente se encontre na vida um pouco mais. É um bate-papo, Pandemia, né? Na verdade, eu gostei. Nos afastou também. Eu vou pedir para você fazer um brindezinho aqui. Ó. Aqui, direito legal, política legal. A gente se celebrar. Estou muito feliz, estou muito, realmente, para mim, eu disse no início que é uma honra, e realmente é uma honra, porque eu estou diante de você, poder participar do seu segundo programa, segundo episódio do Política Legal. Desejo que ele seja profícuo, cresça, tenha realmente muitas conquistas. Como alguém disse, o Bosco Mendonça disse, vai começar devagarinho, vai ter o seu nicho, o seu público, e é isso que está acontecendo a partir de agora. Eu digo sem dúvida nenhuma, daqui mais algum tempo, se você se manter firme, constante, você daqui a pouco terá o seu público aí fiel, que todas as quintas-feiras estarão aqui antenados, né? Antenados à minha época, né? Estarão conectados com o programa, sem dúvida nenhuma. Pode ficar... Quando acabar o programa aqui, Éder, agradecendo a você mais uma vez, quando acabar eu vou perguntar a nota que ele vai dar ao entrevistador. Porque ninguém melhor para avaliar do que Ricardo. Então, Ricardo, muito obrigado. Eu digo agora que é ao vivo, viu? 10, porque você tem toda a sua experiência na área jurídica e, mais do que isso, você tem experiência no relacionamento. Então, conduziu muito bem o programa e eu estou muito feliz. Me fez sentir bem, né? Porque eu não tenho nenhuma experiência jurídica. A minha experiência é generalista, é do dia a dia, da área de comunicação. Então, eu me fiquei muito bem e gostei muito dessa participação aqui no seu programa. Que bom, Ricardo. Eu estou lembrando aqui o internauta para ir lá se inscrever no canal, Adir Machado Bandeira, Rádio Web Metrópole Aracaju, ative lá o sininho, diga também se gostou, se não gostou, Sim. Comente, o vereador está aqui, a gente nas redes sociais é muito ativo, com certeza vai contribuir para o mandato, vai contribuir para o E daqui mais alguns próximos programas, quando tiver estourado, me convida de novo. De novo, com certeza. Né? Então, a gente vai lembrar, né? Assim, olha, estava no início lá. Isso. Segundo episódio. Feliz de estar aqui com você. Obrigado, doutor. Obrigado.